Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Resenha Trade, nosso encontro semanal de cultura, lazer e bem-estar, onde a família típica e atípica tem lugar garantido. Aqui, nós sempre queremos fazer com que você possa ter um conteúdo de qualidade, pensado com muito carinho para você. Se você já é inscrito, já pega a tua pipoca e se prepara. Agora, se você não está inscrito, vem aqui, assiste esse vídeo até o final e, se fizer sentido para você, se você gostar do conteúdo, se inscreva, compartilhe sem dó, porque nosso intuito é de verdade impactar as famílias. Então, pega a tua pipoca e a gente começa logo depois da vinheta. Hoje nós vamos compartilhar um pouquinho de conteúdo de uma série que eu confesso para vocês, eu estava na expectativa para o final dela. Uma série que ao longo das últimas 10 temporadas trouxe uma temática muito interessante que, com certeza, se você tem filhos, sobretudo filhos adolescentes, jovens, e se você assistiu de algum momento uma série, você viu, conhece, ou pelo menos já ouviu falar dessa série. Eu estou falando de nada mais, nada menos do que Stranger Things. Sim, a série que tem movimentado tanto que fez muita gente, como lá em casa, se preparar no final do ano para acompanhar o último episódio, o episódio derradeiro. Muito bem, mas a pergunta que fica é: será que vale a pena assistir Stranger Things com os meus filhos adolescentes, jovens, sobretudo você, mãe, pai atípico, que tem crianças neurodivergentes, por exemplo? Vale a pena assistir Stranger Things? Bom, para trazer isso à tona, para trabalhar um pouquinho essa temática, primeiro é preciso deixar algumas coisas bem claras, inclusive com relação à nossa proposta aqui no Resenha. Quando a gente fala de jovem atípico, criança atípica, jovem neurodivergente, criança neurodivergente, jovem autista, é preciso entender que nenhuma dessas nomenclaturas que vêm depois, ela se sobrepõe ao jovem, à criança, ao ser humano. E como tal é inerente, a verdade é que cada um desses jovens, dessas crianças, muitas vezes a gente vê os gurus da internet tentando colocar tudo no mesmo balaio e tratar tudo da mesma forma, como se o autismo, por exemplo, pudesse caber dentro de uma caixinha. E isso, me perdoe dizer isso para você, mas isso é uma bobagem. Seria muita audácia minha vir aqui, mesmo sendo alguém que constantemente, diariamente, está em contato com as famílias atípicas, achar que eu sou detentor desse conhecimento. Ninguém melhor do que você, pai, mãe atípica, pode discernir se vale a pena ou não. Nossa proposta aqui, na verdade, é só esclarecer, trazer para vocês um preview do que vale a pena, daquilo que a gente vê que é legal, e trazer alguns insights que podem ou não fazer sentido para você e sua família assistir juntinho, tá bom? Vamos lá. Primeiro é preciso entender a história, que se passa, na verdade, aqui já vem o primeiro ponto muito interessante da série. A série, ela faz referência a um jogo e, portanto, ela é ambientada em meados dos anos 80. Então, se você é do século passado como eu, fatalmente você ouviu falar desse jogo, e mais ainda de uma obra que depois eu vou tratar dela daqui a pouco. Stranger Things fala também, né, sobre um RPG chamado Dungeons and Dragons. E esse RPG, ele é jogado por um grupo de adolescentes, isso lá na primeira temporada, que são aqueles considerados nerds, um nerd clássico, deslocados, não fazem parte do grupo dos atletas, estão iniciando a sua vida na escola e, portanto, tem todo aquele medo, aquele receio inerente à adolescência. Então, por si só, esse início já seria interessante para abordar com as crianças essa temática de que não é só elas, não é só um jovem atípico
que, por exemplo, vai ter receio de se ambientar, como é que vai ser aceito, como é que não vai ser aceito, e que isso não é algo novo. Sobre esse prisma, Stranger Things cumpre com muita propriedade, e é possível, se você pai, você mãe, não só assistir, mas começar também a trazer à tona esse diálogo, aproveitar a série para elucidar alguns pontos. Isso pode trabalhar muito a insegurança desses jovens de maneira positiva, mas é preciso trabalhar. É bem verdade que ao longo da série como um todo, se vocês observarem a temática toda, tem uma personagem central que é a On, né? Que é a 11, a Eleven, aquela que tem poderes e que é a mocinha que trabalha pela justiça. Mas é importante também ressaltar que Stranger Things se ambienta e traz com efeitos muito bem feitos algumas cenas que aqueles que são um pouquinho mais literais, aqueles que têm hipersensibilidade, podem sim se sentir desconfortáveis. Então, você pai e mãe, é importante ter essa ciência que tem alguns momentos em que a série traz algumas cenas que podem ser um pouquinho fortes, principalmente se seu adolescente, sua adolescente for sensível a alguns pontos. Então, vale a pena observar. Outro detalhe para aqueles que têm algumas restrições com relação à questão do medo, ela é uma série que tem muita aventura, mas também tem sentimentos conflitantes. Ela trata do bem e do mal, ela trata de algumas situações, ela vai trazer alguns assuntos, aqui dica de spoiler, ela vai trabalhar alguns assuntos que hoje você concorde, você não concorde, fato é que eles são parte do nosso dia a dia comum. A insegurança da homossexualidade, ela vai trazer tudo isso à tona, e é sim um momento oportuno, quando você trata disso, de mostrar com o viés que você pai e você mãe acha oportuno para a sua família. Então, antes de rotular sim ou não, é importante dizer, tem uma frase que eu amo, que diz: a vida tem a cor com que você a pinta. A série, uma obra, ela pode ser boa ou ruim, dependendo daquilo que você conseguir evidenciar, elucidar e abordar. O foco que você vai dar para aquilo é que vai fazer com que a sua família curta, assista, tenha um impacto positivo ou não. Stranger Things, ela, como eu disse, ela é ambientada, ela vai trazer o primeiro amor, ela vai trazer alguns temas como a homossexualidade, como eu já falei, ela vai falar sobre a insegurança dentro, o bullying sofrido, ela vai tratar de vários temas polêmicos em meio a um cenário caótico de um mundo invertido. Vão ter os demônios desse mundo invertido, Demogorgon, enfim, vários deles. E aí eu volto a deixar aqui um parênteses: se dentro da sua casa existe essa sensibilidade, talvez essa série não seja para você. Mas é muito difícil que filhos e filhas, sejam típicos ou atípicas, que tenham TikTok, que tenham Instagram, que estejam nas mídias sociais, já não tenham visto boa parte dessas cenas, porque o mundo parou para ver. Fato é que Stranger Things é uma das séries mais assistidas da história. O seu final foi muito comparado com outra série extremamente polêmica, que foi Game of Thrones. Porém, Stranger Things, eu vou dar aqui um pouquinho de spoiler, né? Ela conseguiu ser brilhante. Eu lembro que eu falei lá no começo do nosso vídeo que ela faz referência a Dungeons and Dragons, que é um RPG, e que esse mesmo RPG, ele inspirou um desenho, que é um desenho que, se você volta a trazer a mesma frase, se você é do século passado como eu tenho certeza que ele fez parte da tua infância. Eu estou falando de Caverna do Dragão. Aliás, fica aqui o apelo: quem sabe algum dia façam realmente um remake, um filme, lancem uma série com a temática do desenho, ia ser fantástico. Mas Stranger Things, ele se ambienta, ele traz à tona essa mesma situação. E quem assistiu Caverna do Dragão, como eu assisti, sabe que muito mais do que o desenho em si, o que perpetuou esse desenho foram os diálogos, né? Foram os fóruns que foram montados,
suposições sobre o final, o quanto você escutou as pessoas dizerem que o Vingador talvez fosse o filho do Mestre dos Magos. Isso fez parte da vida de muita gente e propagou mesmo depois de terminado o desenho. Esse debate continua vivo até hoje. Isso prova disso, da magnitude disso. Tempos atrás foi feito um comercial com alguns dos personagens de Caverna do Dragão e já se especulou que era o filme, e isso trouxe à tona um baita auê, né, no mundo todo. Isso é importante dizer, o quanto essa expectativa, essa questão de você conseguir ter um final, mas ao mesmo tempo adivinhar se aquilo foi feito, como é que foi, o que aconteceu, isso faz com que a série não termine. Stranger Things, e aqui tem alerta de spoiler, no seu final, que foi criticado por uns, adorado por outros, fato é que o final de Stranger Things se assemelha muito à Caverna do Dragão, sobretudo nessa questão da especulação de um final que não tem um final único, mas que faz com que você perpetue, continue, e você tem a capacidade de imaginar, de complementar. Se para você faz sentido terminar de um jeito, terminou daquele jeito. Se faz de outro, terminou do outro. Vai trazer muito, inclusive, uma temática para que você possa trabalhar copo meio cheio, copo meio vazio. É muito fácil diagnosticar quem assiste. Quem tem a probabilidade de ver o copo mais cheio vai interpretar o final de uma maneira positiva. Quem vê o copo mais vazio vai interpretar de outra. Outra coisa que Stranger Things traz e que é muito bacana e que pode ser muito legal para ser trabalhado por você, família típica. Como eu disse, ela é baseada, ela é ambientada nos anos 80 e tem uma temática muito forte de jogos, o RPG está muito presente e é nesta dinâmica, dessa didática, que é muito legal você pai, você mãe, pensar o quanto você pode inserir algumas atividades lúdicas junto com seus filhos, mostrando que é legal, bacana, até para sair um pouquinho das telas. Por que não utilizar a série para resgatar esse jogo de tabuleiro que se joga em família, que pode estar junto e que se desenvolve o imaginário, que se desenvolve o trabalho em equipe? É uma oportunidade muito bacana para quem tem filho adolescente, sobretudo, mostrar que é bacana, não é uma coisa de velho, é positivo, e através da série você começa a engajar esse jovem para que ele queira fazer essa atividade junto com você. Sobre esse prisma, Stranger Things é uma delícia de ser visto em família, mas volto a dizer, é preciso elucidar, trazer à tona o melhor da série e tirar o foco do pior, daquilo que não fizer sentido para você. Tá bom? Então, se você não assistiu, se você está acompanhando, se você está vendo, comenta aqui. O que você acha de Stranger Things? Para você fez sentido? Para você trouxe algum benefício? O Resenha tem essa característica. Nossa ideia aqui é compartilhar insights para que quando você assista com a família, você possa extrair o melhor daquilo que está sendo proposto, justamente para você poder usufruir, para você poder potencializar o resultado e, sobretudo, a unidade, os laços que unem famílias típicas ou atípicas. É importante a gente ter um olhar que faça crescer. Já assistiu? Bora lá. Se esse vídeo de alguma maneira volta a convidar você, fez bem para você, fez sentido, eu te convido a curtir, hypar se você estiver vendo pelo celular, mas se você puder colocar nos grupos, compartilhar, é muito interessante que esse conteúdo chegue para mais famílias, sobretudo para as famílias atípicas. Semana que vem a gente está de volta com mais um conteúdo, com mais uma outra abordagem e aguardando você. Grande abraço, até semana que vem.